Olá, bem-vindos. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. Uma grande alegria ter a sua companhia aqui de novo para refletir e meditar em textos da palavra que estão associados, na minha maneira de crer, à agenda dos últimos dias, que é o conteúdo predominante deste canal, né? Tudo que eu compartilho aqui, de alguma maneira, está ligado a esta agenda, seja profético, seja comportamental, mas sempre eu procuro compartilhar com vocês à luz da Bíblia, da maneira que eu creio. Então eu procuro compartilhar os textos, procuro ter uma coerência editorial ao longo desse tempo todo em que eu escrevo no blog e que eu compartilho esses vídeos aqui também neste canal. É a minha maneira de contribuir para as suas reflexões, para as suas análises, enfim, e para te encorajar a tomar uma posição mesmo de compreender o que você crê diante dos últimos dias, porque eu tenho a convicção que nós estamos vivendo exatamente em meio a estes dias, né? Dias que a palavra de Deus profetiza e que, se você for sincero e olhar aí ao seu redor, você vai perceber que o mundo está mudando rápido e dramaticamente e todas as mudanças convergem absolutamente na direção do texto bíblico. Isso é muito importante, então, você levar em consideração e você ler a sua Bíblia, ter a sua Bíblia, marcar a sua Bíblia, estudar, acompanhar aqui o que eu compartilho, mas também outras pessoas, enfim, tem muita gente séria falando muita coisa boa, mas também tem muita gente que está afim de cliques e afim aí de grana e então falam coisas e criam sensacionalismos extra-bíblicos e aí você precisa ter cuidado com isso para não ser enganado. Mas hoje eu quero compartilhar então acerca deste encerramento tão lindo, desse texto bíblico tão poderoso do apóstolo Paulo, que ele é um texto, ao meu ver, um texto de ensino, mas também um texto profético, né? Quando ele fala em parte conhecemos e em parte profetizamos, eu creio que ele estava falando de conteúdos que ele teve revelação do Senhor para aquele tempo, na carta que ele escreve à igreja de Corinto, mas também acerca dos últimos dias, acerca da agenda dos últimos dias, porque Paulo fala muito sobre a volta de Jesus, fala muito sobre o arrebatamento da noiva, fala muito sobre esse conteúdo profético importante. A Bíblia tem muita profecia bíblica, a Bíblia é um livro profético, né? Predominantemente profético. Então é importante a gente acompanhar a reflexão de Paulo. Esse texto ele é muito clássico, até mesmo quem nunca esteve numa igreja ou quem nunca leu a Bíblia já ouviu falar em 1 Coríntios 13. Então o texto do amor, e é lindo mesmo, é o texto do amor, nós podemos falar muito sobre isso, mas eu quero trazer esse texto agora dentro de uma perspectiva profética, porque a partir do versículo 8, então, de 1 Coríntios 13, Paulo fala o seguinte: o amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, como eu já disse aqui. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, o que Paulo está falando é que o amor jamais acaba, mas ele está dizendo então que vários aspectos da vida da igreja que ele estava tratando aqui em Corinto, ele estava tratando aos coríntios, que havendo línguas iam cessar, havendo profecias iam desaparecer, havendo ciência iria passar, porque então, como nós profetizamos em parte, conhecemos em parte, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. E tudo isso é algo que é em parte até então, porque quando vier o Senhor Jesus, Ele é o perfeito. Quando Ele vier, tudo que é em parte será aniquilado. Ele fala, inclusive, que então eu vou conhecer como eu sou conhecido. Então teremos uma revelação real do Senhor, como Ele é, da dimensão, da realidade do reino de Deus, o céu do Senhor, não é? As dimensões espirituais. Então conheceremos como também somos conhecidos. Conheceremos o próprio Senhor, como Ele nos conhece. E, inclusive, João fala na sua primeira carta de que então seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo tal como Ele é. Então, a transformação que nós que estamos em Cristo vamos passar para aquele dia, elas são definitivamente cumpridas e claras aqui nesta dimensão do que Paulo nos fala na sua carta, 1 Coríntios 13. E por que isso é importante? Porque, veja, a fé, a esperança e o amor, elas são aquelas que permanecem até este dia.
ou seja, até o arrebatamento da noiva, ou até sermos levados deste lugar, a fé, a esperança e o amor são necessários e são fundamentos. Não iremos passar para o outro lado em Cristo se não for pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A única maneira de acessar o reino de Deus é pela fé, não é por obras, não é por religiosidade, não é por reencarnação, não é por filosofias, não é por romaria, pelo menos, é claro, sempre à luz da Bíblia. Mas à luz da Bíblia, então, nós vemos o quê? Que a maneira de entrar naquele lugar e conhecer como somos conhecidos é pela fé. Pela fé associada à esperança. A palavra de Deus também nos chama a termos esperança, porque a esperança é a manifestação da fé, é a manifestação de que perseveramos na fé. A esperança nos leva a receber pela fé aquilo que esperamos até que se cumpra. Esta é a maneira bíblica de ver a manifestação da fé, é quando a esperança, então, ela é encerrada pelo recebimento, pela conquista daquilo que cremos, pela materialização da promessa da palavra de Deus que nos gera fé. E aí, por último, isso revela o quê? Revela o amor de Deus e nos leva, então, a amá-lo cada vez mais. Agora, entenda que depois que formos embora daqui, a fé e a esperança são absolutamente inúteis, porque nós já estaremos na dimensão que aguardamos, naquilo que cremos e naquilo que esperamos. Mas o amor jamais acaba, porque o amor humano ele é falho e imperfeito, mas o amor do Senhor ele é eterno e definitivo, porque Deus é amor, como João nos revela em 1 João também. Portanto, o amor jamais acaba, porque quando estivermos na dimensão do Senhor, transformados, semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo tal como Ele é, estaremos imersos na revelação plena do amor de Deus, que hoje vemos como por um espelho, revelado no amor de Deus em Jesus Cristo na cruz do Calvário, revelado pelo amor de Deus na sua misericórdia e graça acerca dos nossos pecados, revelado no amor de Deus em nos revelar realidades espirituais que nos fortalecem a fé, que atendem em parte a nossa lógica humana e raciocínios humanos, mas nos leva também a crer contra a esperança, a crer contra o que é lógico, porque aguardamos no Senhor, porque a revelação que temos dele é suficiente para depositarmos a nossa vida na sua palavra em fé, e agora aguardando em esperança, até experimentarmos então não apenas o amor dele que sentimos na vida diária, mas aí definitivamente livres deste corpo do pecado, livres deste planeta que jaz no maligno nesta configuração, porque tudo será refeito, e aí estaremos diante do Senhor, então o seu amor eterno se revelará de uma maneira única e transbordante, que nos faz concordar com Davi, que fala que na sua presença há delícias perpetuamente. E quando temos momentos de oração, momentos de adoração, que entramos numa dimensão maior do que aquela de apenas uma reunião entre pessoas, nós percebemos o prazer que há na presença do Senhor, na presença dele há delícias, e aquilo é uma gotinha daquilo que nós podemos suportar neste corpo, da revelação, da glória, da grandiosidade e do amor que há nele por todos nós. Então veja, você e eu somos chamados a ter fé, esperança e amor até aquele dia. Na minha maneira de ver, naquela transição, a fé e a esperança agora não são mais necessários, mas o amor dura para sempre. Estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido, minha querida, neste momento você e eu somos chamados a exercer fé na palavra de Deus, fé na revelação do texto bíblico, daquilo que o Senhor nos ofereceu como recursos e fundamentos para estes dias em que vivemos, em especial estes que são os últimos dias. Então, em fé, nós olhamos o que está acontecendo, entendemos o que o Senhor tem e, obedecendo a sua palavra, esperamos. Então nós manifestamos aqui fé e esperança, e manifestamos amor a Deus em quem cremos, e recebemos do amor dele em nós enquanto vamos vivendo tempos difíceis, tempos cada vez mais complexos, decisões difíceis de tomar, pessoas ao nosso redor passando dificuldades, passando problemas, nós também passando perdas, dificuldades e problemas, mas nós somos chamados a ter bom ânimo, somos chamados a perseverar até aquele dia. Então, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Perseveremos no amor até aquele dia, quando estaremos diante do Senhor e haveremos de vê-lo tal como ele é, se é que você está em Cristo. A única maneira, segundo a Bíblia, de estar diante do Senhor naquele dia não é pela religião, nem pela religião evangélica, nem por operar milagres, nem por fazer coisas extraordinárias.
mas por ter se arrependido dos pecados, ter recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o único caminho, a porta de acesso ao Pai. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Tudo isso são textos bíblicos. Que você possa estar preparado para aquele dia, para encontrá-lo face a face e ser então transformado à semelhança dele, porque naquele dia sim haveremos de vê-lo tal como ele é. Que Deus te abençoe e fortaleça em nome de Jesus.